Maria Assunção Magalhães Pessoa Carvalho Simões Andrade Campos nasceu em Luanda, Angola, no dia 16 de outubro de 1918, onde os pais se encontravam por motivos profissionais. Grande parte da sua vida foi vivida em Coimbra e na aldeia da Pucariça, concelho de Cantanhede. Entrevistada na sua casa da Pucariça em 2005, o testemunho de vida de Maria Assunção Andrade Campos possibilitou-nos a recolha de factos respeitantes à história do concelho e conhecer ainda as vivências de algumas famílias locais no decurso do século passado. Maria Assunção Magalhães Pessoa Carvalho Simões Andrade Campos faleceu em 2013 na Pucariça aos 94 anos de idade e é hoje a protagonista do Traçar a Memória. Maria da Assunção Magalhães Pessoa Carvalho Simões Andrade Campos. Esse é o seu nome completo? É o meu nome completo. Então, exatamente, por que razão esse nome? A razão é que o meu nome é Maria da Assunção Magalhães Pessoa, era o nome, o apelido da minha mãe. Carvalho Simões era o apelido do meu pai. Andrade Campos era o apelido do meu marido. E nessa altura usávamos os apelidos todos porque era assim. Portanto, isto nasceu Em 18. em 1918. No ano em que acabou a pneumónica. No ano em que acabou A pneumónica. pneumónica. Não sabe o que é? Não, diga lá o que é pneumónica. A pneumónica era... Eu estava em Luanda quando havia a pneumónica, eu nasci em Luanda. Mas a pneumónica foi uma espécie de... Agora há a gripe das aves e há... Não sei como é que chama aquilo, aquela doença que contagia tudo e as pessoas morrem. Na pneumónica não havia antibióticos, não havia nada. E havia casos como ali as dos Fragosos, em que morreram 5 pessoas, entre eles 4 filhos. Morreram 4 filhos, 2 numa semana, que era o António Fragoso, que era o pianista, que é uma pessoa hoje de muita importância, não é? Que era muito novo. E morreram os 3 irmãos e uma sobrinha que estava lá, que ainda a levaram para o luso, mas isto já é contas que a minha mãe me disse. Houve casas em que morreu toda a gente. Toda a gente. Era uma coisa epidémica e morreu. E houve famílias onde não entrou a pneumónica. Por exemplo, na minha família não entrou a pneumónica. Mas houve casas em que foi tudo. Aqui e em toda a parte. Dona Maria, diga-me, na altura era conhecido por outro nome? Tinha alguma alcunha familiar? Eu, Mariazinha. Mariazinha. E ainda hoje estou. Então, o nome do seu cônjuge? Joaquim Leandro Pessoa de Andrade Campos. Filhos? Quantos filhos teve? Eu Sim. tenho aqui o Joaquim, mais velho, formado em Direito. Se eu quiser dizer o que ele é hoje, eu não lhes sei dizer. Formou-se em Direito e foi para delegado de Ministério da Justiça. Mas, entretanto, foi convidado para diretor da TAP. Depois foi convidado para diretor-geral do Banco Tota em Inglaterra, em Londres. E depois foi convidado para diretor-geral
na Caixa Geral de Depósitos em França, mas a Caixa Geral em França portuguesa de toda a França. Hoje está aposentado, tem 68 anos, que eu casei com 18. O meu filho mais velho tem 68 anos. Hoje tem um lugar completamente diferente. Está diretor-geral do TOTA, não sei o quê, na África do Sul e em Paris. E é filho único? Não. A seguir tenho um Joaquim Leandro Pessoa de Andrade Campos, que é formado em Engenharia, é professor catedrático em Coimbra e é diretor-geral, agora que eu não sei dizer de quê. Ele tem a especialidade de explosivos e é diretor-geral de tudo o que é explosivos do governo. Ele anda por toda a parte a fazer conferências por toda a parte, se bem que é professor catedrático, esta semana está a dar aulas. A semana passada esteve na República Checa. Tanto está no Norte, como está no Sul, como está na América, como está noutra parte. É uma pessoa de confiança do governo e que faz conferências por toda a parte, não sei dizer o que é. E é a Kika, que é a minha filha, que é a mãe da Luísa, que é formada em matemáticas científicas e trabalha na assessoria durante o dia, mas já está na parte superior da assessoria, já não pode subir mais. Publica também uns livros e umas coisas e à noite trabalha no ISCA. Sim, senhor. E Já tem 3 filhos. Tenho 3 filhos. Qual é a sua residência atual? Então é aqui. É aqui mesmo. Bucariça. É agora. Porque eu não fui assim sempre. Eu vim de Luanda, minha mãe, meu pai foi muito cedo para Luanda. Com que idade é que veio de Luanda? Nova, com 3, 4 anos, 5 anos, com uma ama, mas chegou cá e o meu pai mandou para lá, para a família. Mas minha mãe, o meu pai nunca teve, os Carvalhos Simões nunca tiveram muito jeito para estudar. De maneira que, como tinham lá interesses em Luanda, tinham a Casa Carvalho em Freitas, uma casa importante que ainda hoje existe. Meu pai foi para lá e casou e minha mãe foi. Mas minha mãe sofria imenso do fígado. E como sofria muito do fígado, o calor fazia-lhe muito mal. E não aguentou estar lá, e então veio. Veio e veio para cá. E o meu pai vinha cá de vez em quando. Vamos falar mais um pouquinho mais dos seus pais e dos seus avós. Os seus pais eram daqui da Bucariça? Minha mãe era do Porto. O meu pai era de Montemor. Montemor, o velho. Montemor, o velho. Mas o meu avô é que era daqui. O pai de minha mãe é que era daqui. É que eram as pessoas. As pessoas são daqui. Sim, senhora. E a sua avó? A minha avó era do Porto. Também era do Porto. O lado da minha mãe é todo do Porto. Os Magalhães são todos do Porto. Sim. E lembra-se do nome do seu pai, com certeza? Meu pai, Júlio Carvalho Simões. Lembra-se qual era a escolaridade que ele tinha? Como? A escolaridade. Não sei. Não sabe qual era a escolaridade? Não, eu sei que ele andou a estudar no seminário. Porque no seminário, antigamente, havia 2 categorias de pessoas. Havia os ordenandos e os pensionistas. E o meu pai esteve pensionista no seminário. Mas não estudou.
E como não estudou, e como tinha interesses, a família tinha interesses em África, foi para Luanda. Antes de ir para a África fazia o quê? Antes de ir para a África, Sim. era estudante. Era estudante, Era- foi muito novo para a África. Muito novo, muito Mas, novinho. mas já casado. Com, O seu pai já casado. não, solteiro. Solteiro. Depois vinha a Portugal no verão, ou sei lá, em férias, e conheceu a minha mãe e casou. O meu pai casou com 39 anos. E a sua mãe Minha mãe com 28. Casaram. casaram mesmo. Nessa altura casava-se mesmo na igreja e com o espetáculo. Então, o nome do seu avô, consegue-se lembrar? Do meu avô, Paterno e materno. José Maria Pessoa. Eu é fácil de ver, mas eu tenho. Esse avô era de cá da Bocarice. As pessoas eram daqui. As duas pessoas. As pessoas eram daqui. As pessoas são daqui desde menos de 1400 e tal. É a origem das famílias. É a origem da Importante. família. Olha, o terceiro é de 1451. Isto é o terceiro. Isto foi um primo meu que também é pessoa e que é oficial do Exército e que está aposentado e que vive em Lisboa. E então foi para a Torre do Tombo e todos os dias ia para lá e arranjou a família toda. E depois aqui é já estas coisas têm os pormenores. As questões relacionadas com os seus avós. O seu avô daqui, o Pessoa, Sim. ele fazia o quê? Era rico. Era rico. Não fazia Não nada. tinha uma profissão propriamente, não é? Não tinham. Não conheci nenhuma pessoa daqui que tivesse profissão. Eram ricos. A família Pessoa, os regalos e o senhor que era avô da Maria Luísa de Cruzeiro eram os donos da Bocariça. Mas a Bocariça não é porque isto é, era pequenina. Eu tenho umas fotografias mesmo mas quem até é o meu irmão, tiradas de avião, em que se vê, é pequenino. Quer dizer, Essas fotografias são de que data? são uma data recente, mas vê-se a parte nova e a parte antiga. Antigamente eram agricultores, não é? Eram ricos. Um bocadinho mais sobre a vida dos seus pais e dos seus avós. Dos meus avós, o meu Aqui, avô daqui, não daqui. conheci, porque o meu avô morreu, tinha a minha mãe 8 anos. Quando o meu avô morreu, tinha a minha mãe 8 anos. Mas eram muitos filhos. A minha mãe e os irmãos eram muitos. E Quantos? olha quantos são só vendo. A minha mãe foi viver, quando morreu, o meu avô, foi viver com uma tia e madrinha que não tinha filhos, que era muito rica e não tinha filhos. E levou para casa as 3 afilhadas que tinha, a minha mãe e mais 2 afilhadas que ela tinha. A minha mãe era sobrinha, as outras eram empregadas. E quando a minha tia morreu, deixou-lhe a fortuna toda à minha mãe, que era afilhada. Vamos falar um pouco da sua infância. A minha infância... Sua infância. A minha infância foi um bocadinho diferente do normal, porque o meu pai vivia em África e já com os olhos um bocadinho diferentes disto daqui. Bem, e o meu pai, Que diferenças? Que diferenças? que diferença? Olha, tivemos sempre água canalizada, porque tínhamos uma cisterna em que vinha a água dos poços e a chaminé, os beirais da casa deitavam para aí
tivemos sempre água canalizada, nunca deixámos de ter água canalizada, coisa que não existia cá na terra nem em parte nenhuma, não é? Nunca tivemos candeeiros, tivemos sempre acetileno, sabe o que é? Não. Pois não sabe. Explique-nos. Acetileno tinha uns canos e ali no corredor dá um resto. E tínhamos um gasómetro lá atrás numa dependência que se carregava todos os dias e que acendia-se os bicos e tinha luz. Nunca viram, às vezes são muito novos, nas vendimas, virem assim com mas não é bem lanternas, com uma espécie de uns lampiões assim acesos. Tipo gasómetro. Tipo gasómetros mesmo? Gasómetro. Mas aqui era um gasómetro, mas era para a casa toda. Vivemos sempre assim. Lá? Aqui. Aí aqui. Aqui. É que a casa dos meus avós não era esta. A casa dos meus avós era no topo da praça, desta praça, e que ocupava a praça e os dois lados. Mas a minha avó teve os primeiros filhos que morreram aqui. E como era do Porto, passou a ter os filhos no Porto. E no dia do batizado da minha mãe, no Porto, ardeu a casa do meu avô. Ardeu a casa do meu avô. No Porto? Aqui. Aí aqui. Minha mãe batizou-se no Porto, em casa dos pais dela. E no dia do batizado da minha mãe, ardeu a casa, aqui na Bocariça. Ardeu a casa. E nessa altura o meu avô tinha aqui um quintal e não quis fazer a casa no mesmo sítio e fez então esta casa. Sim, senhora. Então, e fala-me mais da sua infância. Aqui. Minha infância aqui era um bocadinho diferente, porque as pessoas iam à escola, mas meu pai nunca consentiu que nós fôssemos à escola. Tivemos sempre professor em casa. A minha educação foi com professores em casa. Quer dizer, a instrução primária, que fiz, que nessa altura havia muitas senhoras que não faziam instrução primária. No meu tempo havia muitas senhoras que não faziam instrução primária. Muita gente. Quer dizer, aprendiam a ler e a escrever, mas não faziam instrução primária. Mas eu fiz instrução primária, fiz a 5ª classe, nessa altura havia a 5ª classe, e depois passei a ir a Cantanhede, mas tirei depois um curso de pintura, de desenho e de sanguíneas. Onde? Aqui, com uma professora Amélia Carneiro. Aquelas pinturas e aquilo tudo são todas minhas. Sim, Sim. Mas o meu pai vivia em Luanda e vinha aqui, mas como era uma pessoa sem dificuldades económicas, vivíamos uma vida um bocadinho diferente da vida daqui. Da vida normal das pessoas. Sim. Porque tínhamos uma... Como é que eram tratados por essas pessoas? Muito bem, éramos amigos. Ainda hoje, as minhas empregadas têm todas morrido cá em casa. Vinham para cá. Uma era a governante, era a cozinheira e era a de dentro que tratava de nós. E eram 2 empregadas de fora, porque tínhamos... a quinta era muito grande e tínhamos vacas e bois e era um empregado. Era criado do meu pai e que ficou cá. Ficou cá em casa. O meu pai ia para Luanda e ele ficava. Mas ia ao correio, limpava as botas, pouco mais nada, varria o jardim. Fala-me da quinta. O que é que produziam na quinta? Produzíamos. O que é que produziam aqui? Bem, a quinta não era assim. A quinta era mais pequena. Era a parte do meu irmão
do Brigadeiro, nunca ouviu falar no Brigadeiro? Já. Bem. A quinta era sobretudo do lado do meu irmão. A quinta era toda grande. Aqui não havia quinta, havia só o terreno e a quinta era do lado do meu irmão, o Brigadeiro. A casa, o chalé, é mais velho que esta casa. É mais velho. Era ali que o meu avô recebia os amigos. Porque antigamente não iam para casa, os amigos não iam para casa da família. Tinha uma casa onde ele recebia os amigos. E era aí no chalé que o meu... A quinta era toda grande, era grande. Depois, como o meu avô comprou esta parte, comprou não, tinha este quintal, os vizinhos deram-lhe um bocadinho de terreno para ligar com a quinta, que é praticamente a do meu irmão. Entretanto, foi-se vendendo A, B, C e o meu pai foi comprando. Tudo o que se vendia pegado aqui, a esta parte, o meu pai ou comprava ou combinava com os donos comprar outra coisa e trocar. Por isso é que a quinta hoje é grande. E tem vários nomes. Tem, por exemplo, isto bocado é o Moreira, porque foi comprado ao Moreira. Aqui é o Regalas, porque foi comprado ao Regalas. É assim, porque a quinta era muito grande. E o que é que produzia? O que é que o seu pai produzia? Meu pai produzia vinho. Só? Vinho, bem, e tudo. Tinha coisa, como é que se chama? Tinha hortelão, tínhamos espargos, tínhamos tudo. Uma quinta normal. Tinha vacas, tinha bois, tinha cavalo. Porque depois de irmos a Cantanhede, a professora, eu não tive professora, mas depois havia um colégio em Cantanhede. Íamos todos os dias ao colégio a Cantanhede, mas num carro de cavalos. O carro de cavalos era para nos levar e trazer. É batizada? Eu sou E batizada onde? em Luanda. Quem foi o seu padrinho e madrinha? Oh, que era antigamente, era o avô e a avó. Antigamente era sempre assim. Os filhos, os primeiros filhos, os padrinhos eram sempre os avós. Era sempre. Nunca eram as pessoas de fora. Os primeiros padrinhos eram sempre o avô e a avó. E isso acontecia só nas famílias mais abastadas ou também nas famílias mais pobres? Também, não, nas famílias mais pobres não. Nas famílias mais pobres, os padrinhos eram as pessoas abastadas, que era para os proteger. Eu tinha mais de 30 afilhados, porque eles iam sempre procurar uma pessoa abastada, que era para os poder proteger na vida. Batizado, ainda tem o seu fato batizado? Eu Existe? não me lembro. Não tenho. Mas cá em casa, E outras peças? como? Tem algumas peças ainda do seu avô, ou da sua avó, ou do seu pai? Tenho até a minha filha. A minha avó era Magalhães e era Fidalga. E ia à corte. Que é do Porto. Do Porto. Ia à corte. E temos os fatos, sobretudo, de que eles iam à corte, que são uma maravilha. E dos seus avós de cá? De cá, a minha avó, lembra-me uns fatos antiquados, mas a minha bisavó é que ia à corte. E tem os fatos todos, tem todos alguns que depois foram devidos pela família da corte. E temos esses fatos, temos o leque e tudo. Esses fatos, portanto, são da família Magalhães do Porto. Do Porto. Portanto, e tem também alguns da família dos Pessoas. Não, das pessoas não temos assim nada especial. Fatos não temos nada especial. Lembro-me da minha avó. Fatos, peças. Sim, não temos assim nada especial.
Porque eu lembro-me da minha avó, eu não me lembro assim nada de fatos especiais. Não é necessário que seja um fato especial, uma peça de roupa Não perfeitamente temos assim, normal, uma blusa, um chapéu. não temos nada, porque isso dava-se tudo, não é? Ainda hoje é costume, nós não vestimos as coisas de ambos. Agora, felizmente, já não é preciso. Não é preciso aqui, porque ainda há muitos sítios que é preciso. Chapéu, toda a gente usava chapéu. Fala. Quer dizer, era assim, havia, as senhoras usavam chapéu. Depois havia uma classe um bocadinho abaixo que usava mantilha. Era uma espécie de, não era véu, era de uma georgette que usavam assim a mantilha e prendiam aqui, chamavam o Vicente com uma fitinha, pôs aqui e aqui. E depois havia mais abaixo o povo que usava lenços, que ainda hoje usam. Hoje, se for à igreja, ainda as velhotas ainda usam lenço. Mas o povo usualmente não usava chapéu, é? Não, só os senhores. Mesmo a segunda classe abaixo não usava chapéu. Como é que chamavam essa classe abaixo? Tinha algum nome específico? Não tinha nada. O chapéu era só para os senhores. Mas usava-se chapéu para ir à missa. E eu ainda, com a idade que tenho, quando meu pai morreu, eu ainda ia de chapéu à missa. E o chapéu era um chapéu normal, mas punha-se assim uma espécie de um véu, porque estava de luto. E o luto, nos homens, não sei se ainda é do vosso tempo, era uma tira preta na manga, é o que chamavam um fumo. Ainda tem alguns chapéus desses? Já não devo ter nada disso. Com quem é que passava a maior parte do seu tempo? Em casa, com as minhas primas, porque aqui a minha mãe tinha uma irmã casada com o Dr. Evaristo Pessoa, com um primo, que era conservador do registro predial em Cantanhede e que vivia aqui. Havia um senhor, que foi aquele em que morreram os filhos, Dr. Viriato de Fragoso, que era o pai deste Fragoso, que é músico, que vivia aqui também. Portanto, não era nada. A filha depois casou com um primo meu, ficou minha parente. Também vivia com elas. É assim. E quem é que tomava conta De? Quem é que tomava conta da Dona Maria, na altura? Não havia ninguém que tomava conta de si? Não. Não havia uma empregada, uma ama? Havia conta. Nós, antigamente, não precisávamos de ninguém que tomasse conta, ainda tínhamos perfeitamente sozinha. Bordávamos, fazíamos malha, líamos. É diferente. Lembra-se de alguma história que o seu pai ou a sua mãe lhe tenha contado? Olha, não, isso não me lembro assim nada disso. Meu pai, é preciso notar que meu pai não estava cá muito tempo. Só esteve cá uma parte da vida, não é? Uma parte da vida, quando eu casei, ainda cá está. Mas ainda voltou à África. Mas, por exemplo, uma coisa que eu vi a primeira vez foi um frigorífico em casa de um amigo do meu pai, a petróleo. Mas em Luanda? Não, cá, em Pinhanços, ao pé de Viseu. Os amigos do meu pai, como o meu pai estava em África, de certo modo eram africanistas. Está a ver? Os amigos do meu pai viviam em África
E depois houve até um que comprou aqui uma casa. Eram africanistas. Eram mais africanistas do que de cá, porque a vida dele era lá. E eu vi em casa desse meu amigo do meu pai o primeiro frigorífico que era a petróleo. Mas sabe que da minha prima para a minha idade é uma diferença de 10 anos, é uma evolução formidável, sabe? Não calculei a evolução que é. Por exemplo, há coisas que nos interessam. As casas eram de soalho, como são hoje, não é? Como são hoje, não, como é a minha, é de soalho. Mas não eram enceradas, eram esfregadas. Sabe o que é esfregadas? Era a madeira e depois, todas as semanas, pelo menos uma vez por semana, eram um balde com água e uma sarapilheira e uma escova. E então eram esfregadas coitadas, de madrugada, que as empregadas se levantavam, que era para o chão secar, para as pessoas não andarem para trás e para a frente e não as sujarem. Eram assim. Eram todas esfregadas. Já pensou o que é esfregar uma casa destas? É? Muito trabalho. Muito trabalho. Então, portanto, já disse que entretiam-se cá por casa. E que tipo de... Portanto, já disse o que é que faziam. E que tipo de brincadeiras é que tinham? Olha, isto não me lembro de nada de especial, não é? Aos 8 anos tínhamos todas as lições de pintura. Tínhamos lições de francês, de inglês muito pouquinho. Também fazíamos, olha, nesta altura juntávamos-nos todos e assávamos castanhas nos pinheiros, era uma brincadeira, e comíamos castanhas. Vinham os rapazes que andavam a estudar de Coimbra nos fins de semana e fazíamos um agosto. Não sei se ainda é, hoje se chama isso um agosto. Era um divertimento. Fazíamos um agosto e comíamos castanhas. Sabe, a vida era mais simples, era mais encantadora. Eu não tenho ilusões. Era mais encantadora e eram mais bem formadas as pessoas. Por exemplo, as empregadas vinham para uma casa, normalmente eram pessoas de família. Eram pessoas de família. Eram tratadas como tal. Ainda hoje, eu costumo dizer que só tenho empregadas cá da terra. Porque elas são, eu sei o que elas são e elas sabem o que eu sou. Sabe, a vida é diferente. Lembra-se de alguma canção da sua infância? Não, nunca tive voz, foi sempre um desastre. Só me lembro de uma Alberto Fátima, mais nada, não. Desculpe, só se lembra? De uma Alberto Fátima, mais nada. Se bem que aqui, isto aqui é uma terra especial. É uma terra em que todos têm ouvido, esta gente, todos têm ouvido, e toda a gente cozinha bem. É uma terra especial. Porque, por exemplo, há a música que foi fundada pelos filhos do Dr. Viriato, pelo António e por esses todos. Esses já eram músicos. O meu pai não. Os meus pais eram mais... O meu pai e a família do meu pai era mais comerciante, era mais pelo dinheiro. Eles não. O Dr. Viriato, todos os filhos tocavam. Uns tocavam piano, eram 4 filhos e todos tocavam. E foram eles que, de certo modo, fundaram a música. E esta gente, eu hoje vejo na igreja que há um grupo coral e há começam a cantar e cantam a parte, porque depois tudo. E o canta, que é até um seminarista, depois está casado, canta a primeira vez, quando a segunda vez toda a gente canta. E eu admiro-me extraordinariamente
o ouvido desta gente. Esta gente tem um ouvido extraordinário e cozinham todos muitíssimo bem. Muito bem, então vamos falar aqui um pouco da medicina na altura da sua infância. A medicina na altura havia 2 médicos em Cantanhede. O doutor José Lopes, o pai dessa senhora que foi aqui entrevistada, e o doutor Álvaro Machado. Havia 2 médicos em Cantanhede. E quando adoecia, ia sempre ao médico ou utilizava... Não, vinham a casa. Eles vinham a casa. E, Não havia hospital. e que tipo de... Usavam alguns medicamentos caseiros, algumas medicinas caseiras? Nós não, mas o povo usava. Lembra-se de algumas? Lembro por exemplo, quando se queimavam, iam buscar uma teia de aranha para pôr na queimadura que parece que doía menos. Isto lembra-me eu. E mais? Eu lembro-me perfeitamente disso. Bem, e usava uma coisa que eu tenho a impressão que dava resultado. Por exemplo, quando tinham a tensão alta, bebiam chá de folha de oliveira e diz que ainda hoje que dá um resultadão, que baixam a tensão. Conhece mais alguns tipos de chá usados na altura? O chá era o chá de limonete, chá de cidreira. Isso era para quê? Qual é que era a ação? Era calmante. Bem, eu vivi uma vida um bocadinho diferente da daqui. Mas a diferença é... Como? Mas a diferença é importante. E outras mesinhas que eu conheça? Não sei, sabe? Eu vivia muito em casa. Era diferente. A minha vida era um bocado diferente. Eu nunca fui à escola, porque meu pai não consentia. Tive sempre professor em casa. Vivíamos uma vida um bocadinho diferente. Olha, até lhe digo, por exemplo, nós almoçávamos e jantávamos à hora normal. As pessoas até formadas, por exemplo, o doutor Viriato, o doutor que era meu tio, que era casado com a irmã da minha mãe, Evaristo, depois, sabe que eles é que eles jantavam? Acabava a repartição e vinham para casa e jantavam às 5 da tarde. E vocês? Nós jantávamos à hora normal. Porque o meu pai veio de uma vida diferente, não é? Diga-me... A África já era mais avançada do que isto. Fale-me das vossas refeições. O que é que cozinhavam? Os pratos? Era assim. Ao jantar havia 3 pratos. Sempre. Ao almoço havia 2. E fruta e sopa. E sopa não, e doce. Mas isso era cá em casa. Sim. Não posso avaliar as outras casas. Claro. Fale-me de um prato que gostasse muito na altura. Olha, E não meu hoje? pai era muito duro. E eu tenho a impressão que todos nós gostávamos, porque um dos meus irmãos, que já morreu, o Ventura, não gostava nada de favas. Detestava favas. A primeira coisa que o meu pai exigia que ele comesse eram 5 favas no prato. A primeira coisa que ele comia quando estávamos à mesa eram 5 favas. Depois comia o que nós comíamos. Porque o meu pai, em virtude de trabalhar em África, a África lá também era dura. Era uma vida diferente. Não era... Era uma vida diferente. Sim. É? E como é que eram feitas essas favas? Como é que era? Isso não sei. Nunca as fez, não é? Eu Mas como é que era? ainda hoje não as faço. Mas como é que era? Ainda hoje tenho cozinheira todos os dias. Era feito com tipo de... Como é que era apresentado? A fava era cozida? Era cozido e acho que era com coisa. Olha,
Eu, se lhe disser com franqueza, ainda hoje tenho cozinheira todos os dias. Muito bem. Ainda hoje tenho cozinheira todos os dias. Hein? Enfim, fui habituada de uma maneira diferente. Se bem que vivi 18 anos em Coimbra. Viveu 18 anos em Coimbra. Quando eu vivi em Mira. Quando me casei-me com 18 anos, fui para Mira. Meu marido era advogado, era mais velho que eu, era advogado. E foi para Mira porque em Mira foi conservador do registro civil e podia advogar. De maneira que de manhã era conservador do registro civil, à tarde vinha para Cantanheira e advogava. Depois, lá não alugavam casas. A certa altura, um senhor que nos alugou a casa precisou de vir para lá. Era juiz de Moçambique, ou não sei o quê. E eu vim viver para o chalé. E depois, entretanto, meu marido foi colocado em Cantanheiro, depois foi colocado em Coimbra. Foi colocado inspetor e controlador do registro em Coimbra. E eu tinha os filhos a estudar, 3 filhos a estudar. Eu resolvi viver para Coimbra. Já depois de casada, já com 3 filhos, Sim, é que foi para Coimbra, não é? Fui para Coimbra, com 3 filhos, porque o meu marido ia e vinha todos os dias e eu achei que não era vida. E fui para lá, vivia lá 18 anos. Só vim de Coimbra quando os meus filhos se formaram. Entretanto, meu marido morreu. E eu achei, não, agora fico aqui até os meus filhos se formarem. Depois vim para aqui, porque foi em 1918, isto, 18 não, em 35, isto, a Revolução, isto. E eu comecei a ver as coisas um bocado feias. E depois esta casa foi escolhida, que se isto virasse, era para o hospital. Esta casa era destinada para o hospital. E eu vi as coisas assim um bocado a ficarem feias. Não, vou para a Apocalipse. Vou para a Apocalipse e vou despedir os meus arrendatários, isto está a ficar mal. E vim tomar conta. Okay. Então, há pouco falou-me dos animais que tinham na quinta. Portanto, tinham bois, não era? Tínhamos bois e vacas. E cavalo. E cavalo. Eu montava a cavalo. Era? Montava. Que tipo de bois é que tinha? Bois para trabalho. Bois para trabalho. Só para trabalho. Amarelos. Só para a quinta. Amarelos. Sim, amarelos. Só para a quinta. E as vacas também eram para trabalho? Não. Não. As vacas eram para dar leite que se vendia em casa. Vendia-se o leite em casa. À noite o caseiro, porque havia um caseiro, não é? Tirava o leite às vacas e à noite, depois vendia-se cá em casa. O povo vinha cá buscar o leite. E eu a primeira vez que vi leite empacotado foi nos Açores. Já. A primeira vez que eu vi um certo número de coisas foi nos Açores. Eu nunca tinha visto, por exemplo, o açúcar empacotado. Foi nos Açores que eu vi a primeira vez. A terceira fazia uma diferença de nós extraordinária. E as carnes eram cada quinta? Ou compravam, faziam matanças? Bem, as galinhas e os coelhos eram cada quinta, e os perus e assim. O resto comprávamos. Portanto, não era usual aqui se fazer matança do porco? Era. Matávamos 2 porcos por ano. Quantos? 2 porcos por ano. Em que épocas? Como? Em que épocas? Alguma época específica? Já eu era casada em tudo, matávamos 2 porcos. Mas antes. Ainda estamos... E mataram sempre, no tempo do meu pai, mataram sempre 2 porcos por ano. Porque não vê que o pessoal eram 3 empregadas e 2 empregados. Era muita gente a comer. Portanto, era necessário
a ver os porcos para comer. E fala-me um pouco então agora da Quaresma, do Natal. Como é que eram passadas essas quadras? A Quaresma é como é agora, tal qual. Mas eu- Não havia diferença nenhuma. Ainda há o que havia antigamente, ainda hoje há. Há um dia na Quaresma que o povo se junta e anda a cantar coisas sacras, mas ainda hoje se juntam. E vão cantar ao cruzeiro onde há a cruz. Vão cantar e cantam uma coisa maravilhosa. Depois da meia-noite não dizem a ninguém o que é e juntam-se para cantar e ainda hoje usam isso. Como se chama isso? Como se chama? Eu sei, às vezes dizem-me assim, hoje cantam na Quaresma, mas fazem segredo nisso e cantam maravilhosamente. É assim um grupo de homens, não é mulheres, é de homens e ainda usam. O Natal é como é hoje como era antigamente. Junta-se a família toda e é cá em casa. Muito bem. Mas ouça, há coisas diferentes. Olha, por exemplo, antigamente as pessoas andavam descalças. No tempo do meu filho, havia duas pessoas calçadas. Era o meu filho e era o presidente da coisa, como é que se chama? Da música, Da banda? da banda. Eram os únicos que andavam calçados. Andava tudo descalço. Está a ver que não é uma coisa muito antiga. É uma coisa de ter... Bem, o meu filho tem 78 anos, portanto, 68 anos. Mas andava tudo descalço. Era uma coisa que a mim fazia uma impressão extraordinária. E depois os que tinham mais posses começaram a andar de tamancos. Sabe o que é o tamancos? Sim. Né? E já eram os que tinham mais posses. De resto andava tudo descalço. E as casas desta gente, tirando os quartos ou assim, era tudo terra. Não tinham soalho. As casas desta gente não Os tinham. mais pobres. As Hã? pessoas mais pobres. Mais pobres e tinham dinheiro para comprar um fio. Sabe que a economia é diferente. Eles hoje, se vir raparigas novas, vão aos teatros e vão a isto e vão a aquilo. Mas as mães andam todas com um fio e com um medalhão, porque economizavam para isso. A vida é diferente, sabe? Então e bailes? Como Era muito de ir a bailes? íamos na Figueira, havia bailes. E aqui? Aqui havia, mas era pouco. Portanto, a Dona Maria não frequentava esses bailes aqui da terra. Porque eu nunca fui à escola e ia frequentar o baile da terra. Sabe que agora, felizmente, não há classes. Hoje a classe é o que a pessoa vale. Mas antigamente não era assim. Eu não fui à escola para quê? Porque é que o pai não queria que eu fosse à escola? Para não me juntar com a gente do povo. No fundo é isso mesmo. Está a ver? Sim. É assim. Aqui havia bailes que se juntavam, não é? No salão. Mas é para o povo. As pessoas de uma certa categoria, não é? Portanto, a única, segundo me parece, os únicos locais onde se juntavam as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres, eram naquelas célebres festas no final de Vindimas. Portanto, Sim. aí as pessoas... havia alguma, digamos, mistura de pessoas, de classes. Mas isso havia porque todas as pessoas que tinham vendima davam as festas e as outras pessoas iam. Não quer dizer que eu fosse às pessoas das outras vendimas, mas as outras vendimas vinham à minha. Exato.
as pessoas valem por aquilo que são. Antigamente não era assim. Da religião, como é que era religiosa? Era isso. E então, fala-me. Sou religiosa e acredito. Sou religiosa e acredito. E não tudo e à missa? Como? E à missa? Vou e vou à missa. Sempre foi, Sempre fui. desde pequena. Sempre fui. Meu marido também era religioso e fui. Minha mãe era muito católica, meu pai quer dizer, todos os anos se confessava. Mas ir à missa, ia. Mas, no entanto, no dia em que vinha o Senhor cá em casa, no dia de Páscoa, vestia o fraque. Como? No dia em que vinha o Senhor cá em casa, ele vestia o fraque para receber o Senhor. Vestia o fraque? Não sabe o que é o fraque? O facto. Hã? O facto. O fraque. O fraque é um facto. É o fato que normalmente se leva aos casamentos de categoria, não é? Mas o meu pai, como recebia o Senhor cá em casa, quer dizer, dava a categoria ao Senhor e vestia o fraque. Andava como qualquer outra pessoa, até um pouco à moda da África, que ele, como esteve muitos anos em África, eu aqui não tenho nenhuma fotografia dele, andava com fatos de caqui, que mudava todos os dias. O fato de caqui, bege, casaco e calça. E todos os dias vestia um lavado. Mas no dia em que o Senhor vinha cá à casa, vestia o fraque, porque era para receber o Senhor. Quer dizer, era uma maneira da sua religião. E acreditava na altura em bruxarias, Não. Não, mas cá na Terra ainda hoje acreditam. Ainda hoje acreditam em bruxarias. A Dona Maria nunca foi muito Eu de acreditar nessas coisas. acho que são pessoas que não são educadas. As pessoas que acreditam em bruxas não têm educação. Porque se tivessem educação, viam como era possível. Que não acreditam. Mas ainda hoje aqui na Terra, acreditam em bruxas. E até as mandam vir. E às vezes há famílias que andam de mal porque a bruxa disse que era assim ou assado e andam de mal uns com os outros. Isso ainda hoje cá na Terra há disso. Já não digo que esta gente nova haja, mas as pessoas, já não é bem da minha idade, mas mais novas ainda acreditam em bruxas. A senhora vinha cá a casa? Sou professora primária. Sim, Dona Valentina. Costumava fazer alguma coisa antes de começar a aula? Havia algum ritual? Não, nada. Vinha aqui, eu era amiga dela, ela era minha amiga, e ensinava-me. Portanto, não havia aqueles rituais tipo Nada. rezar, Nada. ou cantar o hino? Nada. Era uma lição. Era uma pessoa muito educada, muito simpática e que vinha cá a casa, a quem o meu pai pagava. Na altura da sua infância e adolescência, portanto, antes de casar, fez alguma viagem? Foi a algum local que tenha marcado? Fui a Londres, fui a Paris, assim, essas viagens, fui a Itália, essas viagens. Antes de casar? Sim. Metia-me no... Ia com quem? Com quem? Metia-me nas excursões de Santa Cruz, ia com a excursão de Santa Cruz para Paris. O que era a excursão de Santa Cruz? É que Santa Cruz faz umas excursões. Santa Cruz, a igreja de Santa Cruz faz umas excursões. E eu, para não ir sozinha, metia-me na excursão de Santa Cruz. Era sempre onde eu ia. Porque sabia que assim, que ia acompanhada, que se acontecesse qualquer coisa, estava acompanhada. Sim,
De resto eu gosto muito de viajar. Agora não gosto, porque infelizmente já os anos são muitos e desde que parti a minha perna, deixei de andar de carro e deixei de viajar, mas gosto muito de viajar. Só mais uma questãozita que me lembrei agora. Lembra-se, na altura, os seus empregados, os empregados cá de casa, Sim. na sua infância, eles não eram pagos. Eram Eram pagos. pagos sempre. Quanto é que eles recebiam? Isso não posso dizer. Não se lembra? Não posso dizer. Mas olha, há uma coisa que eu sei, que já muito depois de eu tomar conta da quinta, do meu pai morrer, e de eu tomar conta da quinta, os homens subiram para 20 escudos. E foi uma festa, 20 escudos por dia. por dia. Mas antes do seu pai, Hã? antes do seu pai morrer, Sim. isso foi em que data? Não, antes não, antes do meu pai morrer não. Depois do meu pai morrer, antes do meu marido morrer. Antes do meu marido morrer, enquanto meu pai viveu, e ele é que tomava conta da quinta. Depois do meu pai morrer é que eu fiquei a tomar conta. Em que data é que foi isso? Não lhe posso dizer, mas sei que não sei. Sei que a certa altura não lhe posso assim dizer. O seu pai faleceu em que ano? Bem, e se eu lhe disser, quando meu pai nos deixou, o senhor até fica atordoado. Diga. Porque o meu pai deixou, o meu pai morreu, tinha o meu filho é 5 anos, o Quinto, o mais velho, e deixou em propriedades 500 contos a cada um. Quanto seria hoje? Não faço ideia, mas muito dinheiro. Muitos milhares de contos. Deixou uma casa a cada filho, um brigadeiro, sabe? Sim. E deixou, nessa altura, 500 contos a cada um.